Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Romanos 11, 19. Em Romanos capítulo 11, meus amados, Paulo fala acerca da salvação dos judeus, e ele diz que, apesar da incredulidade dos judeus, que no final dos tempos haverá um remanescente que será salvo pela graça de Deus, e que nem tudo e que nem todos os judeus estão perdidos. E no meio dessa palavra, desse ensinamento, Paulo fala algo muito importante para nós, porque existem algumas ministrações, existem algumas teologias que dizem que o cristão ele não perde a salvação. E esse texto aqui é um dos que Paulo ele deixa muito claro que sim, nós podemos perder a salvação se nós não vigiarmos. Então acompanham comigo em Romanos capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Então, é como se a igreja estivesse falando isso, né? Dirás, pois, os ramos foram quebrados, os ramos naturais. Quem eram os ramos naturais? Quem são os ramos naturais? O povo judeu. Amém? Então vamos lá. Para que eu fosse enxertado. Ou seja, eu e você, nós não somos os ramos naturais. Nós fomos enxertados na videira. Amém? Tá difícil pegar uma foto bonita aí, né, Tainá? Eu entendo a sua dificuldade. Eu entendo. Às vezes eu me olho no espelho e falo, nossa, as meninas sofrem mesmo, né? Tentar fazer uma pose. Quer que eu faça uma pose? Sim, ó. Vai. Fechou? Glória a Deus. Vamos lá. Perdi até o fio da meada aqui. Aqui. Versículo 20. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Falando do povo judeu. E tu estás em pé pela fé. Enquanto nós permanecermos na fé, nós estamos ligados, enxertados na videira, que é Cristo. Amém? Continuando aqui. Não te orgulhes, mas teme. Então isso não é motivo de orgulho para nós contra os judeus. Não, porque o judeu é incrédulo, porque o judeu negou o Messias, porque esse povo tem que sofrer mesmo, eu que estou aqui com Jesus, porque eu amo Jesus, porque eu estou firme na fé, pá, aquela coisa toda, aquela soberba, aquela arrogância espiritual. Mas olha o que Paulo escreve. Não te orgulhes, mas teme. Versículo 21. Pois, se Deus não poupou, olha lá, pois se Deus não poupou os ramos naturais, que eram judeus, teme que não te poupe a ti também. Olha só. Queridos, se por causa da incredulidade o povo judeu foi cortado, eles que eram ramos naturais, foram cortados da videira, quanto mais nós que fomos enxertados. Então Paulo escreve, olha, se ele cortou os ramos naturais, então teme a Deus, permanece na fé, porque ele também não vai te poupar
se você não permanecer na fé. Então, olha só, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Queridos, Deus não é só amor. Deus, ele é amor também. Mas ele também é justiça, certo? Ele também sabe punir, ele também sabe castigar aqueles que fazem o mal. Então, olha só, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, nós que somos enxertados, se permaneceres na sua bondade. Olha lá o final do versículo 22, que é importante. De outro modo, também tu serás cortado. Vamos repetir? 1, 2, 3. Também tu serás cortado. Agora vamos repetir diferente. Também nós seremos cortados, se não permanecer na fé e na bondade de Deus. Quem entendeu diz amém. Muito claro o texto, não é verdade? Não é claro, Glauco? Eu não entendo, sinceramente eu fico nervoso. Eu não entendo como alguns pregadores têm a coragem de pôr a cara na internet e dizer que de jeito nenhum nós perdemos a salvação. Pega um texto da Bíblia, isola aquele texto, ignora todo o resto da palavra de Deus e morre o assunto. Então, queridos, fica bem claro aqui que nós, é claro, se nós não permanecermos na fé, na bondade, na justiça, na misericórdia, na santidade, na fé, no amor de Deus, é claro que nós corremos o risco de sermos cortados da videira. Porque se ele cortou os ramos naturais por causa da incredulidade, quanto mais nós que somos enxertados. Amém? Olha o versículo 23. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, se converterem, serão enxertados. Olha lá. Pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. No caso do judeu que foi cortado fora, se ele crer e se converter a Cristo, o Salvador, o que vai acontecer com ele? Assim como nós, ele vai ser o quê? Enxertado novamente. Olha o versículo 24. Se tu foste cortado de uma oliveira brava, falando de nós, por natureza, e contra a natureza enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? Ficou claro o texto? Então vamos ao próximo texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Aqui Jesus enviando uma mensagem para a igreja de Sardes, que para nós é a mensagem para nós também. Olha só, Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 2. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Seja vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça-lhe e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que permaneceram na santidade. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Agora, atenção no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Vencer o quê, meus amados? Vencer a incredulidade, vencer o mundo,
vencer o pecado, vencer a sua própria carne, a sua própria alma com as suas mazelas, com o seu velho homem, vencer o diabo com as suas tentações, vencer. Olha o que diz, ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ainda ontem a gente estava conversando isso. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, esse texto aqui mostra o quê, meus amados? Que o nome no livro da vida pode ser o quê? Pode ser riscado. Eu vou ler o texto ao contrário para vocês aqui. O que perder não será vestido de vestes brancas, e eu riscarei o seu nome do livro da vida, e não o confessarei diante do nome do meu Pai e dos seus anjos. Lendo o versículo de uma maneira negativa, ao contrário, ao perdedor. Então, o nome está lá no livro da vida, mas se você não permanecer na fé, na justiça, no amor, na misericórdia, na santidade, na presença, na palavra, o que vai acontecer com o teu nome? Vai permanecer lá no livro da vida? O que vai acontecer? Será riscado. Amém? Então, queridos, esse e outros textos da Bíblia mostram que sim, o cristão ele pode perder a salvação. Agora, e todos nós entendemos que a pessoa vai esfriando, vai cometendo pecado, né, vai deslizando na fé e vai se afastando do Senhor. Mas eu quero mostrar para vocês de uma maneira muito simples e prática, porque não adianta eu encher vocês de teologia aqui. Eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer, porque existem muitas coisas que acabam roubando a salvação das pessoas. Então vou falar de uma maneira muito rápida e simples aqui, coisas que roubam a nossa salvação de uma maneira muito sutil. A primeira delas é a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Queridos, eu não estou falando aqui de uma pessoa que começou a cometer pecado, que começou a esfriar na fé, que começou a parar de orar, que começou a parar de buscar, mas estou falando aqui de uma pessoa que começou a escutar espíritos enganadores. Quando fala espíritos enganadores, está falando de homens. Não está falando de um demônio que apareceu com uma doutrina e o cara, olha, eu tive uma visão de um espírito. Não, quando fala espíritos enganadores, está falando de homens enganadores. E lá em 1 João fala, julgai, pois, os espíritos, porque há muitos falsos profetas entre vós. Então, aqui a palavra espírito não é espírito, o espírito, o demônio, o anjo, nada disso. São pessoas, são homens enganadores, pregando apostasia na igreja, pregando doutrina de demônios. E a pessoa, ela adere a essa doutrina, ela não caiu no pecado, ela não entrou numa vida mundana, nada, ela simplesmente ouviu aquela doutrina de demônio, ela ouviu aquele espírito enganador, aquela teologia errada, e o que aconteceu? Ela aderiu. Antes de cair no pecado, antes de esfriar na fé, ela simplesmente deu ouvidos a essa doutrina, a essa pregação. E ela toma a decisão, então, de fazer o quê? De seguir essa doutrina. Então, ela se torna o quê? Um apóstata. Porque ela abandonou a fé verdadeira para seguir uma fé falsa e errada. Esses dias eu ouvi um líder religioso, vou falar assim, dizendo que necessariamente as pessoas não precisam frequentar uma igreja, frequentar uma reunião onde tem um pastor. Agora eu pergunto para vocês, meus amados, se não precisasse, por que Deus levantou pastores? Foi Deus que levantou pastores? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios
capítulo 4, versículo 7. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, deu dons aos? Vamos lá. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Olha o versículo 11. Presta atenção no versículo. Meu querido, você tem que prestar atenção na palavra para você não ser enganado. Presta atenção. Ele mesmo, ele quem? Jesus, aquele que subiu e desceu. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que são os mestres na palavra. Foi Deus, foi Jesus que deu dons aos homens. O pastor, o profeta, o evangelista, o apóstolo, não é uma invenção humana, foi Deus que levantou. Com qual objetivo? Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento de vocês, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, espíritos enganadores, doutrina de demônios, que com astúcia induzem ao erro. Percebam, meus amados, a doutrina dos desigrejados, a doutrina daqueles que dizem, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de Santa Ceia, eu não preciso de nada, eu só preciso de Jesus. Ué, se não precisa de nada disso, então por que tem esse texto na Bíblia? Por que Deus levantou então pastores, evangelista, profeta, apóstolo? Por quê? Só para nada? Por que Deus faria algo que não teria necessidade? Percebam, meus amados, a inundação de doutrinas demoníacas, de que não perde a salvação, de predestinação, de que não precisa ir para a igreja. Perceba essa enxurrada de engano que está sendo derramada sobre a igreja. E o povo, infelizmente, por falta de ler, por falta de ter conhecimento da Bíblia, estão aderindo e estão perdendo a salvação. Estão sendo cortados da videira, da oliveira, estão sendo cortados. Como Paulo escreveu lá em Romanos 11. Então, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você lê, cuidado com aquilo que os teus ouvidos, que os teus olhos estão vendo e ouvindo. Porque isso pode contaminar a sua fé. Porque é como Paulo escreveu aqui, com astúcia, com palavras bonitas, com uma teologia bem elaborada. Não, porque no hebraico, na verdade, essa palavra diz isso, não sei o que lá, aquela coisa toda. Cuidado. Então a primeira forma que uma pessoa pode perder a sua salvação é aderindo a essas doutrinas. É se tornar um apóstata da fé. O que é o apóstata? Dos significados dessa palavra é desertor da religião. É o abandono da fé. Esse é o apóstata. Paulo fala lá em 1 Timóteo que alguns abandonaram a fé porque ignoraram a sua consciência. A sua consciência, quando você aceitou a Jesus, ela foi ativada. Ela estava morta, mas ela foi ativada. Então dê atenção à sua consciência. Quando a sua consciência der o sinal vermelho de alguma coisa, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Dê
atenção à sua consciência, porque ela foi ativada pelo poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, agora eu vou para a prática mesmo, porque é a realidade da igreja. Por que uma pessoa perde a salvação? Por que a pessoa sai da igreja, desanima, esfria? Em segundo lugar, por não saber se relacionar com outras pessoas e não deixar de ser tratado por isso. Em Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz: no que for possível, tende paz com todos os homens. Amém? Meus amados, por que algumas pessoas perdem a salvação, saem da igreja, esfriam na fé e jogam tudo para o alto? São pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. É aquela pessoa que se ofende muito fácil. É aquela pessoa que cria confusão no grupo de WhatsApp. É aquela pessoa, que está metida em alguma fofoca. É aquela pessoa que se alguém falar algum A fora do tom normal, ela já fica ofendida. Ela se chateia muito fácil. Ela se ira muito fácil. Ela tem aquele sentimento de perfeccionismo, de que ela sempre está certa e todo mundo está errado. Uma pessoa, sabe aquelas pessoas que quando você vai conversar com elas, você tem que conversar assim, ó. Dá até dor na coluna de conversar com a pessoa. Você tem que conversar com ela pisando em ovos. Opa, se eu falar isso aqui, ela vai ficar brava. Não, se eu falar isso aqui, ela vai ficar ofendida. Não, se eu falar isso aqui, ela vai achar que eu estou dando uma indireta para ela. Sabe? Pessoas desse jeito, sensíveis demais, que briga, que se ira por qualquer coisa, se sente ofendida por qualquer coisa. Não pode exortar, não pode chamar a atenção dela. Esse tipo de pessoa, o duro é que esses tipos de pessoas, mas elas têm dificuldade de olhar no espelho e enxergar o que realmente ela é. Ela está debaixo de uma cegueira espiritual. Ela acha que ela está com a razão em ponto final. Então essa pessoa, ela não se deixa ser tratada pelo Espírito Santo. Aí coloca no grupo de WhatsApp e dá pau. Coloca em algum ministério da igreja, dá pau. Na célula, dá pau. Todo lugar que ela entra, sempre dá algum problema. Sempre tem alguma contenda com alguém, alguma questão com alguém, alguma briga com alguém, algum falatório com alguém. Aí uma pessoa dessa, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depois sai. Aí ela até tenta ir para outra igreja, mas lá ela arruma confusão também. Aí ela sai. Aí chega uma hora que ela fala, não, na igreja não tem ninguém perfeito, o povo lá é difícil, eu vou servir a Deus a minha casa. Aí ela pega e abandona tudo. Então, querido, pare para pensar. Você se dá bem com todo mundo? Seja sincero com você mesmo. Os últimos anos, meses, teve alguma contenda com alguém? Você está brigado com alguém? Se sentiu ofendido por alguém? E isso é algo repetitivo? Você saiu de algum grupo por causa de problema no grupo? Você saiu de algum ministério por causa de problema no ministério? Aquelas reuniões familiares no Natal. Uma vez, uma reunião dessa, eu tive que sair da cozinha, porque senão um outro parente, que não é do meu sangue, aleluia. Eu tive que sair da cozinha e a minha sogra teve que segurar e aquela coisa toda, que senão ia partir para cima. Graças a Deus, está uma bênção agora. Mas não tem aquelas reuniões familiares? É, Neuzeli? Quantos irmãos você tem, Neuzeli? Você também é... Hã? 5 irmãos. Imagine uma reunião familiar com 5 irmãos. Só Jesus a causa. É?
Então, querido, se você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, você precisa deixar o Espírito Santo tratar. Amém? Precisa deixar o Espírito Santo cuidar disso. Como é que pode qualquer coisa ficar chateado, ficar ofendido, qualquer coisa ficar bravo? Se alguém falar alguma coisa contra, você já se levanta, sabe? Não pode, né? Tem que saber se relacionar com outras pessoas, principalmente dentro da igreja, que a gente se relaciona com diversidade de pessoas, com classes diferentes, com temperamento diferente, né? É assim. Amém? Segundo lugar, ou melhor, terceiro lugar, decepção com o ministério. A pessoa, ela entra no ministério, ela acha que vai ser o futuro Billy Graham. Ela acha que vai bombar, que vai ter logo de cara não sei quantos mil seguidores na internet, que a reunião dela, que o ministério dela vai ser sinais e maravilhas, né? O anjo Gabriel, o Miguel vai fazer parte ali, vai estar sempre presente nas reuniões, vai ser um negócio fora do normal. E aí a pessoa começa no ministério, seja ele qual for, e as coisas começam a dar errada, porque ministério as coisas dão errada. Aí começa a ter problema com outras pessoas, porque ministério você tem problema com outras pessoas. Tem o diabo. Tem a questão das críticas. Tem a questão dos tapinhas nas costas, que você, se você não souber levar, você já se ensoberbece. Tem tudo isso. E aí a pessoa vê que já não é aquele, né, aquela maravilha toda. E ela começa a se decepcionar. E ela começa a ficar triste. E ela começa a ficar desanimada. E o que acontece com algumas pessoas, não com todos, mas com algumas pessoas? Acaba desanimando, entrega o ministério e muitas vezes faz o quê? Sai da igreja. Por causa da vergonha, né? Por causa daquele sentimento de fracasso. Aí a pessoa sai fora da igreja. E isso acontece, meus amados. Acontece. Acontece hoje, aconteceu no passado. Eu lembro que uma vez eu li um livro de um pregador inglês, em 1900 e bolinha, tudo, ele foi lá para a África, com aquele espírito missionário, aquela coisa toda, de ganhar os africanos para Jesus, tal, numa época muito difícil. Chegou lá, ganhou uma pessoa para Jesus só. Ficou não sei quantos anos lá na África, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, e ganhou uma alma só para Jesus. Ele se decepcionou com Deus, se decepcionou no ministério, pegou o avião de volta para a Inglaterra, voltou amargurado, acabou se tornando um alcoólatra e abandonou totalmente a fé. Até que um dia, a filha dele viajou para a África, para o mesmo lugar onde ele teve ali o seu ministério, e ali ela viu uma igreja, ela viu um avivamento, ela viu ali pessoas se convertendo e tal, e quando ela procurou investigar o que aconteceu, ela descobriu que aquele rapaz, que o pai dela tinha ganhado para Jesus, a única pessoa que ele tinha ganhado para Jesus na África, era o líder ali daquela região, de todo aquele avivamento, de toda aquela conversão que estava acontecendo ali. E aí quando ela voltou para a Inglaterra, ela falou: pai, aquela única pessoa que o senhor ganhou Jesus, aquele jovem africano, hoje ele se tornou um pregador. E está movendo ali multidões, está ganhando almas para Jesus, já levantou outros pregadores, as coisas estão acontecendo ali. Então, muitas vezes, queridos, nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos o que Deus quer fazer através das nossas vidas, mas a gente tem que entender aquilo que Deus derramou sobre nós, e conforme aquilo que Deus derramou sobre nós, nós temos que seguir. Assim como, lembra da parábola dos talentos? A cada um Deus conforme a capacidade. Tem pessoas que têm uma unção maior para o ministério, tem outras pessoas que têm uma unção menor para o ministério, mas todos fazem parte do corpo de Cristo e todos estão cooperando no mesmo propósito. O importante é você ser fiel àquilo que Deus te deu. E não criar expectativas além da sua realidade, além da sua capacidade, criar expectativas de coisas que Deus nem falou ao seu coração. Deus não falou com você, você está fantasiando, você leu no livro, eu li o livro Bom Dia Espírito Santo e tal. Quem leu o livro Bom Dia Espírito Santo aí?
Nossa, na década de 90, esse livro aí, 2000, 90, esse livro aí foi uma coisa de louco. Os irmãos lá, todo mundo na igreja, bom dia Espírito Santo, todo dia de manhã. Eu também, acordava assim, bom dia Espírito Santo. Como se fosse o Arthur Rim. Olha só que coisa de doido, presta atenção no que eu vou falar. Hoje a gente estava falando sobre jejum e oração, né, Zé Roberto? Fábio. A gente estava falando sobre jejum e oração comendo churrasco. Olha só. O Zé com o prato lotado de carne, não, porque jejuar? Fábio também, só eu ali mais disciplinado. Eu só ali, bom dia Espírito Santo. E tem um livro muito bacana que eu até aconselho vocês lerem, chama O Poder Secreto da Oração e do Jejum. É um livro do indiano que fez teologia tal, foi trabalhar num hospício de louco. E lá naquele hospício tinha um jovem que se debatia, que era machucado pelos outros internos, né? E ele fez uma oração para Deus, né? Ele viu o jovem numa situação debilitada, difícil, apanhando dos outros, tal, aquela coisa toda. E ele fez uma oração para Deus, ele falou, Deus, como que nós podemos ajudar esse jovem? Como é que eu posso ajudar esse jovem? E no meio daquela loucura toda, Deus falou com ele, Deus falou, essa casta de demônios só sai com oração e com jejum. Falou para ele. Diga assim, Deus falou para ele. Deus falou para ele, essa casa de demônios só sai com oração e com jejum. Consagra 15 dias. Sem água, sem comida. Ele começou a consagrar. Contou as dificuldades de ficar sem água e tal. No terceiro dia, Deus falou para ele, agora você pode beber água. E aí, a partir do terceiro dia, ele bebeu água. Mas ficou 3 dias sem tomar água. Aí depois, até o 15º dia, ele ficou sem comer nada, só tomando água. Aí Deus falou para ele, agora você pode orar pelo jovem. Aí ele pegou, colocou o cara lá dentro do escritório dele, era um jovenzinho, adolescente, e ele chegou e falou, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito maligno que está amarrando a vida desse jovem e tal. Repreendeu o demônio. Quando ele repreendeu o demônio, ele fala no livro que o cara chegou a subir do chão, como se estivesse levitando. Um cheiro de enxofre tomou conta do escritório, um cheiro forte. E ele soltou como se fosse um grito, né, estridente. E o moleque caiu no chão e o demônio saiu. E a partir daquele momento, aquele jovem voltou ao normal. Foi curado. Foi curado. Amém? Vamos lá. Como é que é a expectativa versus realidade, né? Certa vez, aqui no ano retrasado, acho que foi, uma família católica apareceu aqui na igreja, parente da Silvana e do Érico, e pediu para visitar o filho deles que estava viciado na droga. E realmente o cara estava muito louco mesmo. Eu cheguei lá, ele começou a falar um monte de palavrão e aquela coisa toda tal. E foi até difícil, né, Érico? Lembra? Foi até difícil, né, de conversar com ele, de falar alguma coisa tal. E eu expliquei para o pai dele, eu falei, olha, se fosse demônio, na hora da oração ia cair por terra, tal, ia manifestar a oração. O demônio não suporta a oração. A pessoa que está endemoniada, se orou, põe a mão na cabeça dela, vai manifestar. E aconselhamos lá, conversamos, oramos pelo rapaz lá, né, com muito custo, né? Teve que orar a longa distância, porque não deixava chegar perto. Aí o pai dele começou a pegar no meu pé, dizendo que era demônio, que era demônio, que era demônio, que apesar de ser católico ele lia a Bíblia e tal. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou jejuar 3 dias. Eu vou jejuar 3 dias e depois nós vamos lá orar. E o senhor e o Érico, coloquei o Érico também na roda, porque, né, só o pastor que rala, a ovelha tem que ralar junto com o pastor. Eu falei, no último dia, o Érico também vai jejuar. Você e o Érico vai jejuar junto comigo, o dia inteiro. 3 dias lá no jejum. No último dia, o Érico e o pai também jejuou. Cheguei à tardezinha lá.
Eu até estava com uma fé, sabe, eu até estava crendo que, né? Estava pensando, eu vou chegar lá, vou pregar aquele moleque na parede. Em nome de Jesus, demônio. Cheguei lá, o moleque no quarto lá, sentado na cama. Porque você não vai colocar a mão em mim, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não preciso colocar a mão em você para repreender esse demônio. Aí eu já fui meio, né? Não é ignorante, é indelicado. Grosso não, indelicado. Deixa de ser xarope, Cris. Eu não preciso colocar a mão na tua cabeça para expulsar o demônio. Eu vou orar daqui e vai cair por terra. E o Érico lá no jejum, o pai do menino e tal, e eu lá. E orei. E orei. E orei. E repreendi. E fiz tudo que eu sabia a respeito de libertação. Fiz tudo que é tipo de oração que você imaginar. O anjo está te amarrando, em nome de Jesus te repreendo. Vai. Tudo quanto é tipo de oração. E o moleque lá na cama. Aí, para livrar minha barra, eu já olhei para o pai do menino e falei, tá vendo? Falei para você que não era demônio? Os demônios já tinham manifestado, tinha caído já 3 dias de jejum, já era para estar pregado na parede. Peguei o carro, vim embora. Primeiro... Ai, Jesus, vocês são corajosos de frequentar essa igreja aqui. Primeiro, como é que chama esse negócio que vende? Primeiro telha que eu vi, eu já encostei o carro e falei, dá uma esfirra de carne aí. Pelo amor de Deus. Vocês entendem, meus amados? Está entendendo? Não é, sabe, não adianta você ficar fantasiando, você ficar algo que Deus nem falou com você, algo que Deus não preparou para você, algo que não faz parte da unção que Deus derramou sobre a sua vida. Você tem que entender o que Deus derramou sobre a sua vida e ser fiel àquilo. Porque se você for fiel naquilo que Deus te deu, Deus vai fazer algo interessante também. Talvez não tão grandioso, mas vai fazer algo sobrenatural, e é isso que importa. O que importa é você, de alguma forma ou de outra, de uma forma pequena ou de uma forma grande, você cooperar com o corpo de Cristo. É que aquilo que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Cada um tem a sua parte, cada um tem, um é dedinho, um é dedão, um é o dedinho do pé, o outro é perna, né? E assim vai, é o corpo de Cristo. Paulo escreve, se todo o corpo fosse orelha, pensou um monte de orelha aqui pregando para vocês? E se todo o corpo fosse nariz? E se todo o corpo fosse o olho? Ia ser o quê? Uma monstruosidade. Então, entenda o que Deus derramou sobre a sua vida. E seja fiel. E Deus vai usar, e Deus vai abençoar, e você vai se alegrar. Não fica viajando na maionese, fantasiando, bom dia Espírito Santo, e achar que o quarto vai se encher da glória de Deus, aquela coisa toda. Pode acontecer? Pode. Mas você não tem que viver em função disso. Uma vez eu li um negócio interessante. E ele dizia assim, olha, se Deus achar que Ele precisa falar com você através de um anjo, Ele vai falar com você através de um anjo. Se Deus achar que Ele precisa falar com você através de um sonho, Ele vai falar. Se Deus achar que Ele precisa falar com você através de um profeta, Ele vai falar. Se Deus achar que através de uma testificação interior, uma revelação de um texto, Ele vai falar. Agora, você não pode ficar... Não, eu quero ver um anjo. Por que você quer ver um anjo? Eu já estou entrando em outro tópico, né? Decepção com o próprio Deus, né? Não com o ministério já, com o próprio Deus. Eu quero ver um anjo. Por que você quer ver um anjo?
Ah, eu quero um sinal de que Deus é verdadeiro, de que Jesus Cristo e tal, mas você já sabe que é verdadeiro. Lá no fundo você sabe que é a realidade, que é verdade. E Deus sabe que você sabe que é verdade. Queridos, a maioria das experiências que nós vemos na Bíblia são experiências que as pessoas estavam precisando e que Deus tinha um propósito. Vocês estão me entendendo? Toma cuidado, que não, eu quero ter uma experiência forte com Deus. Toma cuidado com isso, porque a maioria das experiências fortes que nós temos com Deus, elas acontecem aonde? No paraíso ou no deserto? Deserto. Então cuidado com a tua oração. Não, que eu quero ter uma experiência. A maioria das experiências que nós temos com Deus é no deserto, é no meio do pecado, quando você está fazendo coisa errada, é nessas horas. Então vigia. Está tudo bem na sua vida? Está sendo abençoado? Não está vendo anjo, não está vendo nada, mas você está sendo abençoado, está tudo bem? Então dá glória a Deus, irmão. Para de inventar moda. Amém? Para de inventar moda. Não, porque eu quero ver tal, porque eu quero ver Jesus, viu o diabo no deserto, não sei o que lá. Você quer ver o diabo? Um anjo apareceu para Cornélio, por quê? Porque Deus queria salvar Cornélio. Cornélio era um homem íntegro, com coração íntegro, que buscava, que tinha sede de Deus, mas não era salvo ainda, porque não nasceu de novo. Então, e a única maneira de Deus falar com Cornélio era através do anjo, porque não tinha outra forma, era um romano. Naquela época não tinha Bíblia, não tinha nada, então Deus tinha que falar de alguma forma com Cornélio, então mandou um anjo falar com Cornélio. Vai até a casa, manda alguém até a casa lá de Simão o curtidor e envia lá um homem chamado Pedro tal, chama ele para vir na tua casa e ele vai te dizer as palavras dessa vida. Mas era uma necessidade. Diga assim, Deus só se manifesta de maneira sobrenatural quando há uma grande necessidade. Amém? Decepção com Deus. É aquela pessoa que se converte, ela acha que Deus vai responder todas as orações dela, que a vida dela vai mudar, né, do dia para a noite, que vai ser tudo rápido, que vai acontecer tudo rápido, que ela vai ter experiência, que ela vai ter aquela coisa toda. E nós sabemos que não é assim. Não é assim. Até pode acontecer algumas experiências tal, por causa da necessidade, como eu já falei aqui. Mas Deus não vai responder todas as suas orações, porque tem muita oração que você faz que não tem nada a ver. Concorda comigo? Tem muita oração que a gente faz que não tem nada a ver. Deus não vai responder. As coisas não mudam do dia para a noite. Tem a questão da colheita, tem a questão de você mudar de vida, de você começar a colher os frutos, né, depois de uma transformação de vida e semear coisas novas, coisas boas, coisas diferentes. É um processo, a conversão é um processo, todos nós estamos em processo de edificação, de conversão, de aperfeiçoamento espiritual, até chegar à plenitude de Cristo. Então não é assim, Shazam, né? Não é assim. Aí a pessoa vai naquela expectativa, não, porque agora, não sei o que lá, tal. Aí ela começa a ver que não é desse jeito, se decepciona com Deus, toma decisões que Deus não mandou tomar nenhuma dessas decisões, né? Faz oração que não tem nada a ver, fantasia algo da sua própria imaginação, né? Nada a ver. Fica baseando experiências em livros que ela já leu. Novo convertido gosta de ler livro, né? Às vezes não lê muito a Bíblia, mas lê livro. Aí vê lá o cara, a experiência que o cara teve, fala, eu também quero. Não, vai acontecer isso na minha vida também. Mas não vai. Aí a pessoa se decepciona com Deus e ela acaba fazendo o quê? Ela acaba saindo, desanimando e abandonando a fé. Amém? Quinto e último. Tem mais coisas, mas eu vou parar por aqui. Isso aqui é bem direto mesmo. Negócios e empréstimos na igreja. Eu escrevi aqui. Negócios que são feitos no ambiente de igreja que não dão certo,
empréstimos que não são pagos, fianças, etc. Queridos, esse tipo de situação tira muita gente da igreja. Tira muita gente da igreja. Lá em Itupeva tinha uma época que eu trabalhei na livraria. Na igreja, meus amados, eu trabalhei de tudo. Motorista de ônibus, assistente, na livraria. Até na mesa de som eu fiquei um tempo lá com o Eliezer. Ministério infantil. Ministério infantil eu fiquei mais por causa da Alessandra, né? Estava apaixonadão por ela, ela foi para lá, eu fui também. Mas não tinha muito paciência com as crianças, não. Mas eu fui para lá. Aí, na livraria, os irmãos lá só no fiado. Comprando livro, comprando Bíblia. Marca aí. Mês que vem eu pago. Aí um dia, o pastor Narciso pregou sobre esse negócio de dever e não pagar, tal, aquela coisa toda, tal. Aí eu fui lá na igreja, na livraria e puxei a capivara de todos os irmãos que estavam devendo. Atrasado, né? Estava atrasado. Irmãos, a lista de gente que estava devendo lá era enorme. E eu, né, sem sabedoria nenhuma, né? Cheguei para o pastor e falei, pastor, o senhor pregou sobre isso e isso, olha a lista, olha a livraria como é que está a situação. Posso cobrar essa turma aqui? O pastor falou, não, para com isso, guarda isso daí. Aqueles irmãos que matam a fé do pastor, né? Só mostra as ovelhas negras. Mas sabe, gente, eu vou dar um conselho bom para vocês. Quando algum irmão pedir um dinheiro emprestado para você, sabe o que você tem que fazer? Você até pode emprestar, mas no seu coração, você já está considerando aquilo como uma oferta. Amém? Já considera como oferta, porque a probabilidade desse dinheiro voltar para a tua mão, ela não é muito grande. Falo isso com tristeza no coração, mas é a realidade. Então, o irmão, empresta aí 500 pau, tal, pagar uma conta de luz, mês que vem eu acerto, tal. Empresta R$1.000 aí só para completar o negócio lá da mão de obra, não sei o que lá, tal, mês que vem eu acerto. Empresta. Se você tiver condições, empresta. Mas se você não tem condições e vai depender, ó irmão, mas pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, o Cristo, aleluia, tal, me paga mês que vem, porque mês que vem eu vou precisar desse dinheiro. Se você vai precisar desse dinheiro no mês que vem, não empresta. É melhor não emprestar. Fala, irmão, eu também estou numa situação, até ia conversar com você, para você ver se emprestar uma grana para mim também. Está entendendo? Não empresta. Se você não tem, se vai fazer falta, não empresta. E se você tiver condições de emprestar, já vai como oferta, já vai como, né? Fala, meu Deus, se ele pagar, pagou, se não pagar, que o Senhor abençoe a vida dele, não vai me fazer falta esse dinheiro em nome de Jesus. Não empresta para depois ficar, e aí, irmão, vai pagar ou não vai? Irmão, estou orando por você, hein? Lembra aquela dívida lá? Então, estou orando por você. Não adianta. Fiança. Esse negócio de fiança na igreja corre solto também. Fiança é o seguinte. Você tem condições de bancar aquele aluguel se a pessoa não pagar? Porque se você não tiver condições de bancar aquele aluguel, se a pessoa não pagar, é melhor você não ser fiador. Porque fiança é a única coisa que a pessoa, o juiz ele pode penhorar a sua própria casa. Isso não mudou a lei, mas é a única coisa que dá BO mesmo, que se você tiver um imóvel por causa da dívida do cara que não pagou, a imobiliária pode cair em cima de você e vai por cima do fiador. O fiador não tem dinheiro para pagar, penhora a casa do fiador. Complicado negócio. Então, você tem condições de ser fiador? Você tem grana para pagar o aluguel 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o cara arrumar outro emprego? Então, seja fiador. Se você não tem condições de ser fiador, de pagar o aluguel, se a pessoa der para trás, não seja fiador.
Aí você vai falar assim para mim, mas pastor, esse irmão eu conheço ele, é um cara honesto, é um cara trabalhador, é um irmão cheio do Espírito Santo, firme aqui na igreja, ele jamais vai deixar de pagar. Presta atenção, meu querido. O cara vai trabalhar. É um cara honesto, firme com Jesus, cheio do Espírito Santo, honesto, o nome dele está limpo, ele nunca fica devendo nada para ninguém, sempre pagou certinho, e ele vai trabalhar. Aí ele vai trabalhar, cai na escada aqui, se acidenta, quebra os 2 braços. Vamos exagerar. Quebra com os 2 braços. Aí ele dá entrada no INSS. Quem conhece o INSS aqui? Jesus amado. Ele dá entrada no INSS, aquela burocracia do INSS. E o dinheiro não vem, o dinheiro não vem, o dinheiro não vem, o dinheiro não vem. O que vai acontecer com o aluguel? Vai atrasar. Vai atrasar, vai atrasar. A imobiliária vai cair em cima de quem? Do fiador. Aí se o fiador não tem grana, o negócio complica cada vez mais. Então não é só essa questão da pessoa ser honesta, justa e trabalhadora. A gente tem que levar em conta que pode acontecer um acidente de trabalho, ou ele pode pegar alguma enfermidade e ter que se afastar, aquela coisa toda. Então tem tudo um risco. Aí você vai ficar bravo porque o irmão quebrou os 2 braços? Vai ficar bravo porque o irmão ficou doente? E aí você se aperta porque tem que pagar o aluguel dele, senão a imobiliária vai sujar o teu nome. Então até nessas questões tem que tomar cuidado. Você tem grana para bancar a fiança? Se ficar desempregado, se acontecer alguma coisa, você vai conseguir pagar o aluguel por algum tempo? Seja fiador. Se não, não seja fiador. Hoje em dia está acabando esse negócio de fiador, né? Hoje em dia é seguro fiança, aquela coisa toda, tal, né? Está acabando um pouco disso porque não acha mais fiador, a verdade é essa. Mas tem alguns irmãos que se aventuram. Não, porque ele é irmão abençoado, eu vou abençoar a vida dele. Se você tem condição, glória a Deus. Se você não tem, né? Negócios que acontecem dentro da igreja. Quando eu falo que acontece dentro da igreja, não é que acontece dentro da igreja aqui, mas é o contato dentro da igreja, né? Porque a pessoa, ela consegue ter muito mais conexão, ela tem muito mais conhecimento, o chamado network que fala, né? Com as pessoas dentro da igreja do que fora da igreja. Então ela começa a vender aqui dentro da igreja. Queridos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Analisa os riscos. Porque depois não adianta ficar com a cara virada com o irmão. Alguém colocou uma arma na tua cabeça para você fazer um negócio com ele? Sim ou não? Não. Alguém obrigou você a comprar alguma coisa? Obrigou a aderir a alguma coisa? Não. Então, se der errado, a responsabilidade é sua também por não ter pesquisado antes, por não ter visto antes os riscos que você estava correndo quando fez esse negócio. Então agora não adianta ficar com cara virada, bravo e tal. É orar para Deus ter misericórdia e acabou. Mas, na minha opinião, o ideal é evitar esse tipo de negociação dentro da igreja. A não ser que for um negócio muito assim, ó, certeiro. Que não é uma experiência, que não é um negócio, vamos ver se vai dar certo, tá começando. Um negócio certeiro, beleza. Mas se não for, na minha opinião, é melhor não fazer. Uma vez o irmão me procurou, pastor, eu estou vendendo isso, tal, não sei o que lá, aquele negócio de pirâmide. Estou vendendo isso, daí a pessoa sobe de cargo e tal. Eu falei, olha irmão, eu aconselho você a não fazer isso aqui dentro da igreja. Se quer fazer com o pessoal aí fora, você faz. Mas dentro da igreja eu acho melhor você não fazer, porque isso daí se der errado, as pessoas vão ficar chateadas e tal, e vão acabar até saindo da igreja. Que é o que acontece. Que é o que acontece. Porque a pessoa às vezes fica constrangida, né? Ela entra na igreja, ela vê aquela pessoa, ela sabe que está devendo para a pessoa, paz do Senhor, não paz do Senhor, você está bravo comigo, não está, eu vou pagar, não vou pagar, aquela, sabe? Quando eu tinha loja, tinha uns irmãos que compravam lá na loja, e o fiado comia solto, né?
Aí o pessoal encontrava comigo na igreja e falava: ô Arthur, semana que vem eu te pago. Eu falei: irmão, fique em paz, aqui é a igreja do Senhor, nós estamos aqui para adorar a Deus. Esquece isso. Lá fora a gente conversa. É claro que na semana seguinte, na outra semana, pegava a moto, ia lá na porta da casa dele e cobrava ele. Falei: irmão, vai pagar ou não vai? Mas sempre fora da igreja. Na igreja eu nem não gostava. Falei: irmão, aqui não é ambiente para isso. Não, porque aconteceu. Eu falei: não, irmão, depois uma hora a gente conversa. Quando eu for cobrar você lá na sua casa, a gente conversa. Mas aqui na igreja não é ambiente para isso. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Porque as pessoas misturam as coisas. Se eu encrenco com alguém na igreja, eu falo: irmão, você tem que pagar mesmo. Tá devendo, já venceu, tal, tem conta para pagar, tem que pagar mesmo. Aí se eu dou uma dessa dentro da igreja, a pessoa no próximo domingo, ela já fala: nossa, eu vou encontrar com o Arthur lá, não paguei ainda, ele já me deu uma dura semana passada, aquela coisa toda, e acaba acontecendo isso. Então cuidado com essa questão de negócios dentro da igreja. E assim, meu irmão, você que trabalha por conta, você que presta serviço, eu vou dar um conselho bom para você. Para selar a paz, ainda que você tome prejuízo, cumpra a sua palavra. Mesmo que você esteja com a razão, cumpra a sua palavra. Não cria contenda, não dá, não, sabe? Há muitos anos atrás, eu levei um carro, eu tinha acabado de comprar um carro, falei: eu vou levar o carro para fazer uma revisão. Eu falei: não, trouxe aqui só fazer uma revisão, tal, trocar o óleo, tal, ver como é que tá. Coisa básica. Aí depois eu fui buscar o carro lá. Quanto que deu o valor? Ah, deu R$1.000. Falei: R$1.000? É, porque teve que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer isso, aquilo. Ela falou: mas por que vocês não me ligaram antes? Mas tudo bem, quanto que deu? Deu R$1.000, tá. Parcela no cartão? Parcela. Aí eu parcelei no cartão. Não falei mais nada. Não criei contenda, não falei: mas por que vocês não ligaram? Só falei isso, né? Por que vocês não ligaram para mim antes? Não, porque... Falei: então tá bom, quanto que deu? Não, o carro ficou bom, né? Ficou bom, tal. Parcelei no cartão, paguei, não toquei mais no assunto e, é claro, nunca mais levei o carro lá. Nunca mais levei o carro lá. Mas não criei contenda, nada, né? Então, ainda que você tome um certo prejuízo, bom, para selar a paz, paga e acabou. Deixa quieto esse negócio. É melhor, pela tua atitude, você manter a pessoa dentro da igreja e deixar Deus trabalhar na vida dela, do que você criar contenda, criar mágoa, aquela coisa toda de pedir perdão depois, tal, e a pessoa sai da igreja. Não compensa. Não compensa. Amém, queridos? Então são coisas práticas, são coisas que acontecem e que nós temos que vigiar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. A hora está avançada já, mas vamos orar. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, ó Pai, para que essa palavra penetre em cada coração aqui, meu Deus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vigiar contra tudo isso que foi ministrado aqui. O engano das palavras, o engano das doutrinas, a apostasia, meu Deus, o engano de criar uma expectativa além daquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Pai, ajuda-nos a nos relacionarmos de maneira sadia com as outras pessoas. Nos dê, Senhor, domínio próprio, nos dê mansidão, que esse sentimento de perfeccionismo, que esse sentimento de egoísmo saia da nossa vida, do nosso coração, em nome de Jesus. E que nós possamos nos relacionar um com os outros, apesar das fraquezas das outras pessoas e também das nossas fraquezas, Senhor. Que nós possamos ter paz com todos, ó Pai. Que nós possamos ter sabedoria nos negócios. Que nós possamos, ó Deus, ter essa graça do Senhor de evitar todo tipo de contenda, de debate, de cobrança. Coisas que não vão ajudar, Senhor. Coisas que vão tirar as pessoas da igreja, meu Pai. Meu Deus, eu oro para que o Senhor revele de uma forma muito clara a Tua vontade para cada irmão aqui, meu Deus. Seja na vida espiritual, seja na vida ministerial.
que ninguém, ó Deus, fique criando expectativas além daquilo que o Senhor tem falado, que o Senhor tem direcionado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter uma fé sadia. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma fé que vai fazer a gente permanecer ligado a essa oliveira, a essa videira que é Cristo, Senhor. Para que nós não sejamos cortados, ó Pai, por coisas sutis, por coisas que muitas vezes, infelizmente, acontecem no meio da igreja, Senhor. Da revelação da salvação, da revelação da vida eterna, da revelação da Tua palavra aos Teus filhos. Livra, Pai, do engano dos falsos mestres, ó Deus, e ajuda-nos a ter uma fé verdadeira que realmente vai nos levar à salvação e à vida eterna, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor.